queridos, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, um livro histórico, né, que conta a história da igreja no primeiro século, amém? Interessante, quero chamar a sua atenção, vou fazer a leitura, né? Da onde acontece esse evento aqui, né? Esse milagre, essa ação maravilhosa de Deus, o local que ela acontece. Logo, quero chamar a atenção logo no primeiro verso, amém? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: desmonte, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, amém? No caminho de Jerusalém para Gaza, justamente o local que está tendo o conflito lá de Israel com os palestinos, né, com os Hamas. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, o alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele estava de volta, e assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanhe. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: eu peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou ele fala de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é isto, se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe o batizou o eunuco. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar à cidade de Cesareia. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por este culto, Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida, obrigado por estes louvores, obrigado pela presença de cada irmão aqui nesta noite, Senhor, e nós queremos pedir a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, o nosso coração, toma a nossa mente, toma cada um que está aqui, Senhor, nossas mentes. Pai, é importante, Senhor, que sejamos cativos, que nós estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Nos envolve, Senhor, pela Tua palavra, e fala, Senhor, no profundo de cada coração. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, essa é mais uma das histórias da Bíblia impressionante, que nos traz realmente muita emoção. Nós ficamos emocionados de ver a ação de Deus, de ver tanto o amor de Deus, uma história linda, né? Ela envolve realmente, quando nós a lemos, como outras demais histórias, ela nos traz emoção. Nós nos sentimos, ou seja, nós mexe com os nossos sentimentos. Por quê? Porque quando
presença do amor de Deus. Mas não apenas a presença do amor de Deus, né? Mas nós vemos a presença do amor de alguém por levar a palavra, de poder levar, anunciar. Mas nós vemos também aqui, irmãos, uma expressão de obediência a Deus. E isso é muito interessante. Os irmãos estão lembrados, na semana passada nós pregamos aqui sobre algo assim, até que não é muito comum, né? Mas nós olhamos o lado da desobediência de Abraão. Abraão, ainda no início da sua jornada, né? O quanto ele desobedeceu a Deus em alguns aspectos, e o quanto aquilo atrasou um pouco a vida dele, aquilo trouxe consequências, não é verdade? E agora, em contrapartida, nós escolhemos esse texto para mostrar também um pouco do que a obediência a Deus traz para as nossas vidas, dos benefícios que traz para nós, não apenas para nós, mas também traz para terceiras pessoas. Pessoas são abençoadas quando nós somos obedientes a Deus. Isso é muito interessante isso. O amor de Deus é levado quando nós somos obedientes realmente à voz do Senhor, porque o Espírito de Deus fala aos nossos corações. Mas, irmãos, nessa passagem também nós vemos algo muito importante. São os três aspectos que nós vamos trabalhar aqui nessa noite: a questão do amor, a questão da obediência e a questão de oportunidades. A vida é cheia de oportunidades. Quantas coisas nós deixamos de alcançar, quantas bênçãos nós deixamos de alcançar em nossa vida porque a oportunidade passou. E às vezes essas oportunidades elas não se repetem, né? Ela vem, passa, vai embora, e aí vem uma outra, e aí nós temos que agarrar as oportunidades. Nós vamos ver isso nesse texto. Eu quero chamar a sua atenção em função disso. Nós escolhemos exatamente nessa noite esse texto, né? Texto muito lindo, a salvação do etíope, né? Nós vemos aqui, há uma narrativa de quem era esse etíope, não é verdade? Nós vemos logo no início aqui, no versículo de número 27, né? Quem era esse etíope? Antes de dizer que ele era um oficial, uma pessoa extremamente importante, um tesoureiro, né? Responsável pelas finanças, na verdade, responsável pelas finanças da rainha. Mas antes de dizer isso tudo, o texto fala que ele era um homem eunuco, ou seja, era alguém que a vida reservou para ele em desfavor. Tinha uma posição importante de ser o tesoureiro, aquele que cuidava dos bens, uma pessoa de confiança, mas ele tinha o desfavor de ter uma deficiência física, que era a questão de ser eunuco, ok? Acreditamos, nós não temos uma leitura mais profunda sobre a vida dele, porque a Bíblia fala que há eunucos de nascença e há eunucos que, por si só, preferem ir por esse caminho, não é verdade? Mas a vinda de Jesus ao mundo, irmãos, quando a gente olha para os escritos e o texto, Atos capítulo 7 e Atos capítulo 8, começa ali então uma história assim muito dramática da igreja. Atos capítulo 7 é a morte de Estevão, né? Algo ruim que a gente vê, alguém sendo apedrejado, morto, torturado, na verdade, sangue escorrendo na sua cabeça, as roupas dele foram deixadas ao pé do Saulo, porque a igreja passava por perseguição, ok? Mas isso não foi um empecilho para que a igreja continuasse a pregar, a anunciar a palavra. E Atos capítulo 8 fala da perseguição e fala um pouquinho sobre exatamente o que essa perseguição causou, que foi a dispersão, os irmãos saindo, né? O texto diz que apenas os apóstolos não dispersaram, mas a igreja começou a se dispersar. E fala aqui sobre Filipe, um diácono, cheio do poder de Deus, usado pelo Senhor. Quando eu olho para a vida de Filipe, né? A gente entende, compreende que Deus pode usar qualquer um. Por quê? Porque talvez alguém olhe e fale assim, nem todos, não é verdade, mas alguém olha e às vezes não acha muito importante o
diácono não era a posição mais importante dentro daqueles que prestavam serviço dentro da igreja. Não é a posição mais importante, mas nós vemos que uma das condições para o diaconato era que realmente fosse cheio do Espírito. E Filipe é usado de uma forma extraordinária na de Deus. Algo lindo e algo maravilhoso. Nós vemos que ele pregava a palavra com intrepidez. Filipe prega em Samaria, ok? A Bíblia fala ainda no capítulo 8 que Filipe vai pregar exatamente em Samaria, e lá em Samaria, tinha um mágico, e um mágico que impressionava todas as pessoas ao ponto das pessoas acharem que Deus estava ali, que ele era o homem de Deus. Lá em Atos capítulo 8 nós vemos isso. Lá no versículo 10 diz assim, versículo 9 diz assim: havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulgo, ou seja, ser uma grande pessoa, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então ele impressionava as pessoas, e muitos aderiram a ele por causa das mágicas. Mas ele, quando ouviu Filipe pregar, ele se converteu. Glória a Deus, aleluia. Que autoridade, que poder, que coisa linda, irmãos. Diz o texto que quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, no nome de Jesus, ia sendo batizado, assim homens e mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós sabemos que o objetivo maior da vinda de Jesus foi a salvação. Foi a salvação da nossa alma. Foi tirarmos realmente da condenação eterna, da consequência do nosso pecado, para separar para nós um lugar nos céus. Esse foi o seu principal objetivo, da condenação eterna, para nos levar para o céu. Ele morreu na cruz, como Cordeiro de Deus, para cobrir a nossa culpa do pecado diante de Deus. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Embora, queridos, quando a gente olha para os evangelhos e quando a gente olha para o ministério de Jesus, nós vemos que tem muitas manifestações de cura. Também ele veio para isso. E através das manifestações de cura, através da sabedoria dos seus ensinos, através dos milagres, dos sinais, tudo isso tinha um objetivo principal de Deus. Todo o poder na vida de Jesus, com cura, com os milagres, autoridade para o ensino, na verdade, é para que realmente as pessoas vissem nele a dignidade de ser filho de Deus, e com o objetivo de salvação, de transformação de vida, de mudança de rumo. Então, toda a narrativa de salvação, nós sabemos que a salvação de Deus, seja ela com relação a nos levarmos para o céu, seja ela com relação a uma cura, a um milagre, a uma obra de Deus, seja ela com relação a nós sermos usados para levar a palavra a qualquer outra pessoa. Toda a questão de salvação é o tema que nós queremos trabalhar com vocês nessa noite. A salvação de Deus, ela envolve alguns aspectos importantes, e é isso que a gente vê nesse texto. Quando Deus ele quer salvar, quando Deus quer curar, quando Deus quer libertar, ele envolve alguns aspectos importantes, e nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. O primeiro aspecto que a salvação de Deus envolve é o grande amor de Deus. Por que Deus quer salvar? Por que Deus quer curar? É uma expressão forte do amor de Deus. É uma expressão forte do amor de Deus, do amor de Deus. É isso que nós vemos nesse texto. Ok? Quando nós olhamos, por exemplo, havia outros diáconos na igreja primitiva. Havia apóstolos. Nós sabemos que foi escolhido mais de um diácono,
escolhe a mim, quando Deus escolhe a você para levar a sua palavra, é uma expressão forte que Deus está dizendo: eu te amo, eu confio em você. Você é separado. É uma expressão forte do amor de Deus. Deus escolheu você para levar a mensagem de que é uma mensagem de salvação. Então a mensagem de salvação é realmente uma expressão forte do amor de Deus. No texto nós vemos isso. Deus amava Filipe. Deus olhava para a vida de Filipe e o amava. O texto diz que um anjo tomou o Senhor de Filipe dizendo: desponte, vai ao lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, desce no deserto. E ele se levantou e foi. Irmãos, aquela pessoa que se sente amada por Deus, aquela pessoa que realmente tem esse sentimento no seu coração: eu sou amado por Deus, é uma pessoa disposta para o trabalho. É uma pessoa disposta a ouvir a voz de Deus, a ouvir o ide de Jesus, a ouvir aquilo que Deus está pedindo que ele faça. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Filipe, então, nós vemos que a salvação envolve o grande amor de Deus nessa história aqui, primeiro com relação a Filipe. Mas a salvação de Deus nessa história aqui do etíope, ela envolve também a salvação, envolve também o grande amor de Deus em alcançar o eunuco. Em alcançar o eunuco. Porque, queridos, a história narrada diz que ele está vindo de uma festa. E ele não foi sozinho para aquela festa. Tinha muitas pessoas indo lá. Era comum as pessoas virem de cidades próximas a Jerusalém e ir para a festa. Mas a história está dizendo que Deus usou Filipe para salvar ele. Então é um grande amor de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: você está aqui hoje por causa desse amor de Deus. Ele escolheu você. Glória a Deus. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Então a salvação é em função disso. A gente precisamos entender o grande amor de Deus em nos usar, mas também precisamos entender o grande amor de Deus no dia que Ele nos salvou. Faz muitos anos que o Senhor me encontrou, e isso foi por causa do amor. Faz muitos anos que o Senhor encontrou você, e isso foi em função do amor de Deus. Eunuco, no versículo 17, o texto diz, 27, eis que um etíope eunuco do alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era surpreendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ou seja, estava de volta sentada no seu carro, vinha ele lendo o profeta Isaías. Então, queridos, o grande amor de Deus para com Filipe me escolher para anunciar a palavra. Mas o grande amor de Deus também, a salvação de Deus envolve esse aspecto. O grande amor de Deus também para o eunuco, aquele que deveria ser alcançado. E essa história se repete. Alguém foi usado para que a palavra chegasse até mim. E agora Deus usa eu, usa você também. Alguém foi usado para que a salvação chegasse até você. Agora Deus usa você para que a salvação chegue até outro. Quem é o eunuco? Existiam outros eunucos naquela época, claro, mas Deus escolhe exatamente aquele. E é isso que a gente vê em toda a história, irmãos. Na caminhada de Jesus, o que acontece? Existiam outras viúvas que perderam os seus filhos ali, com certeza. Mas Deus escolhe justamente a viúva de Naim. Existia algum outro servo de nascença, mas Deus escolheu uns para o outro. Então, queridos, isso tudo é o grande amor de Deus. Isso é o grande amor de Deus. E nós, às vezes, não percebemos isso. Em meio às nossas lutas, em meio um pouco das nossas dificuldades, em meio um pouco da tribulação, dos problemas de vida que todos nós temos, às vezes passa isso desapercebido. Deus me ama. Deus te ama. Por isso que você está aqui hoje. A salvação de Deus envolve esse aspecto. O primeiro aspecto importante da salvação de Deus é o seu grande amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o amor de Deus. Deus te ama. Sinta-se amado dele. Sinta que ele te ama. Ele ama você. Ah, pastor, será que eu amo isso? Eu tenho atravessado tanta luta, tanta dificuldade. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus ama o seu povo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vemos aqui a salvação do Eutico, a salvação de Deus na vida do Eutico. Ele envolve o primeiro aspecto é o grande amor. Mas essa salvação, irmãos, aliás, como qualquer outra salvação de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas, ela envolve obediência. Ela envolve obediência. Isso a gente vê no versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe, vai para o lado do sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse haja deserto. Ele se levantou e foi. O verso 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Está lá o Etíope, irmãos. Está lá o Etíope, né, indo num carro. Ele não era o que estava comandando a carruagem, ele era um carro oficial, possivelmente, claro, devia ter algum cocheiro lá, né? É cocheiro que fala? O cocheiro que vai, devia ter o cocheiro e ele está sentado lá. E eu acho muito interessante essa história, eu queria que você acompanhasse comigo, que os Espírito Santo aproxima-se do carro. Então o cara está indo no carro e ele está a pé. Ele foi arrebatado até aquele lugar, ok? Ele foi até lá, ele foi até aquele lugar, arrebatado depois quando saiu, ele foi até aquele lugar onde Deus havia enviado, ele obedeceu. E depois o Espírito falou: aproxima-se desse carro ali. Ele deve ter corrido um pouquinho, né? Porque o carro anda um pouquinho mais rápido, ele correu um pouquinho e se aproximou. A coisa mais interessante, que quando o texto diz que ele correndo Filipe, ou seja, correndo para se aproximar, ele ouviu que o eunuco estava lendo o profeta. Para que Filipe conseguisse ouvir, tem o supércio do cavalo, puxando, né? É pouco barulho, mas tem um pouco de barulho, ok? Para que ele pudesse ouvir, ele estava lendo em voz alta. Ele estava de lado de fora. O texto diz que, olha só, o texto diz assim, ó: aproxima-se. Filipe correu e ouviu ler o profeta Isaías. Ele estava lendo. Ele ouviu ler. Irmãos, esse texto nos mostra que a salvação de Deus envolve obediência. Falamos na semana passada que a desobediência traz consequências, e a obediência também traz consequências. A desobediência traz consequências ruins, mas a obediência traz consequências boas. Traz bênção para as nossas vidas. A obediência de Filipe ao Espírito de Deus, versículo 26. A obediência de Filipe ao aproximar do carro, versículo 29. Não apenas se aproximar, né? O texto diz assim: aproxima-se desse carro e acompanha. Ele percebeu que para poder acompanhar o carro, ele precisava correr. E aí então ele corre, né? É muito interessante isso. Obediência para anunciar a salvação. Mas nós vemos também, irmãos, obediência do eunuco para aceitar a mudança que Filipe propusera para ele. Interessante, né? A Bíblia diz assim, ó: se hoje ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, a gente peca em alguns aspectos com relação a ouvir a voz de Deus. Parece que no primeiro amor, parece que quando nós chegamos para Deus e quando nós ouvimos a primeira vez a voz de Deus com relação à salvação, a gente é obediente, a gente ouve. Mas no caminhar com Deus, a gente deixa muito a desejar com relação à obediência. Parece que o primeiro passo é de aceitar Jesus, tudo bem, mas parece que depois do caminhar a gente deixa muito a desejar, não é verdade? Mas o eunuco, ele obedeceu em aceitar a mudança que Filipe propôs para ele. Por que ele obedeceu? Porque aquele eunuco, irmãos, ele tinha uma religiosidade.
religiosidade. O povo daquela época, de uma maneira geral, era um povo muito de tradição. Eles valorizavam muito a questão de rei Davi, era um símbolo para ele. Abraão era algo intacto para ele, não tinha outros profetas, né? Tanto que o eunuco vira e fala, perguntando de que ele está falando. O escritor aqui está falando de quem? Ele está falando de quem? O que é isso? Me explique, quem refere-se ao profeta? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de algum outro? Ele não está entendendo. Então essa questão de tradição, né? O eunuco, ele quando ouve aquela palavra, ele quebra. Durante muitos anos ele aprendeira diferente, né? Mas essa questão de tradição, mas agora ele resolve então obedecer, porque diz o texto que Filipe começou a explicar para ele, a partir daquela passagem ali, que foi que ele estava lendo, não é verdade? E a passagem dizia, foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração porque da terra a sua vida foi tirada? O texto nos diz que Filipe, a partir desse texto, começou a explicar todas as escrituras, passando por ela, para dizer para ele, olha, não tem muito tempo que aconteceu isso, nesses dias, essa palavra aí se referia a Jesus. Se referia a Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, obediência. A salvação chegou até aqui no coração do Adão, que ele resolveu obedecer, aceitar aquela mudança, né? Irmãos, não é fácil a gente mudar conceito nas nossas vidas, não é fácil. Às vezes a gente cria até conceitos, comportamentos em nós mesmos, até na própria que a gente traz, às vezes a bagagem até de fora, e a gente traz e continua, mesmo caminhando na vida cristã, a gente continua caminhando com aqueles conceitos. A gente precisa voltar para a palavra. E a gente precisa estar disposta realmente a obedecer às mudanças que a Bíblia traz para nós. Aquilo que a Bíblia traz para nós. Na verdade, a salvação de Deus, ela envolve o grande amor de Deus. A salvação de Deus, ela envolve obediência. Se você quer ser abençoado por Deus, entre pelo caminho da obediência. Pastor, obedecer a quê? O que a palavra te ensina, o que a palavra me ensina em toda a minha vida diária, toda a minha rotina, todos os meus fazeres, todos os meus comportamentos. Use, obedeça a palavra. Amém? Se você quer a bênção de Deus para a sua vida. Por último, irmãos, a salvação de Deus tem um aspecto do grande amor, tem um aspecto da obediência. Somos abençoados, se recebemos a bênção de Deus quando entramos por esse caminho. Mas por último, irmãos, eu entendo que a salvação de Deus tem a ver, como já falamos aqui na introdução, tem a ver com a questão da oportunidade. Pastor, sim, oportunidade. Eu tenho certeza, se eu falar para você, fazer uma pesquisa na sua vida, amém? De quantas oportunidades você deixou passar para trás. E você olha agora para nós, eu cochilei, eu deixei de aproveitar isso aí. E foi Deus que pôs na sua mão. Você aproveitar a oportunidade. Eu vejo assim que a salvação de Deus envolve a oportunidade. E nós poderíamos usar até uma palavra mais teológica dentro disso aqui, que é questão de graça. Oportunidade, graça de Deus. Porque a oportunidade, ela não aparece para todos, não. E graça de Deus, nós precisamos entender a graça de Deus em dois aspectos. Um é a graça de Deus
salvadora para nos levar à salvação. Mas outra é a graça de Deus comum, que é aquela graça de Deus em abençoar as nossas vidas, a nossa vida secular. É a graça, às vezes é bênção de Deus. Tem coisas que a gente chega na nossa porta e a gente joga fora. A gente desperdiça. Tem coisas que bate ali na sua porta e você manda embora, é a bênção de Deus. Às vezes porque a gente não para orar, não para pensar, não para analisar. Às vezes usamos só uma questão de querer só benefícios, esquecemos que tudo tem um preço. Às vezes é uma graça comum que Deus traz, vai ter que pagar um preço, mas é Deus que está dando para você, velho. Vai à luta. Então, irmãos, é isso que nós vemos aqui, a questão da oportunidade. Filipe não desperdiçou a oportunidade que Deus havia dado para ele, disse para ele: vai para a cidade de Gaza, no caminho de Jerusalém para Gaza, que se acha deserto. Ele aproveitou a oportunidade. Tinha muitos diáconos na igreja, naquela época, mas a oportunidade foi dada a Filipe. Bem, isso é muito interessante. Tinha muitos eunucos naquela época, mas a oportunidade foi dada àquele que ali está. Muitas outras pessoas foram lá para a festa, mas a oportunidade foi dada àquele. Muitos religiosos haviam vindo a Jerusalém para adorar, estavam enganjados, eles estavam envolvidos e, quem sabe, estavam até enganados em suas convicções religiosas, mas a oportunidade foi dada naquela época, naquele exato momento, a Filipe. E oportunidades devem ser aproveitadas. Graça de Deus, bênção de Deus, bem? Às vezes nós não podemos, irmãos, às vezes ficar presos a sentimentos. Você já viu que às vezes a gente cria um sentimento de não perder uma determinada coisa, às vezes aparece uma oportunidade para nós, a gente desperdiça, né? Deixa passar. Então, queridos, salvação de Deus, bênção de Deus, ela envolve um grande amor dele. E a gente tem que estar ligado com isso. Nunca se esquecer disso. Nunca se esqueça disso. O amor de Deus é sobre a sua vida. E Ele quer abençoar a sua vida. Nunca se esqueça disso. A salvação é a bênção de Deus. Ela está diretamente ligada à obediência. A ser fiel a Deus. A ser obediente aos princípios bíblicos. A ser obediente àquilo que a palavra diz, aquilo às vezes que Ele fala no nosso coração. Mas sabe por quê, irmãos? Tem pessoas, eu acredito plenamente que nos nossos dias Deus ainda fala conosco através do profeta, embora eu acredito que fale de maneira mais rara, não com tanta ênfase como era no tempo dos profetas, ok? Mas tem pessoas que ela dá muito ouvido, ela dá mais ouvido, até mesmo se ele ouvir alguém chegar para ele falar algo, como sendo uma palavra de Deus, um profeta de Deus, do que Deus às vezes fala no coração. Às vezes Deus fala no coração dele, fala algo para ele fazer, e ele resiste. Por quê? Porque nem sempre aquilo que Deus vai, presta atenção no que eu vou falar para você, nem sempre aquilo que Deus vai falar no seu coração para você fazer é aquilo que você quer fazer. Nem sempre. Mas se aquilo que Deus falou com você para você fazer está de acordo com a palavra, faça. Faça, porque Deus está querendo te abençoar a sua vida. Amém? Então a obediência é muito importante. E a salvação, a bênção de Deus para as nossas vidas, ela envolve a questão de nós aproveitarmos oportunidades. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Irmãos, aqui não falta oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade dos nossos trabalhos. Se você tem condição. Os irmãos me permitem, não leve a mal a questão da palavra pastoral e insistir com isso. Mas se você tem a oportunidade de vir para a reunião de intercessão na terça-feira de manhã, venha. Venha.
não seja frequente, mas venha. Se você tiver a oportunidade, amém, se esforce, tenha qualquer trabalho na igreja, participe, se envolva, porque é bênção de Deus. A palavra diz isso, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é a oportunidade para Deus abençoar. A Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom consolar meus irmãos estarem unidos, porque ali o Senhor ordena a Deus. E essa união tem a ver com estar próximo também, com estar presente em reuniões, em atividades. Venha, participe, porque tem bênção de Deus. Tem bênção de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Me lembro, né? No início da nossa, nós tínhamos 2 células. Na verdade não era célula, naquela época não era célula, era culto dos lares. Nós tínhamos 4 cultos dos lares durante a semana, lá na segunda igreja. 2 na segunda e 2 na quinta. Né, amor? 2 na segunda e 2 na quinta. 4 lares diferentes. Os irmãos lembram que no início da conversão era muito trabalho, né? Trabalho. Direto, aquele trabalho mesmo, a fim, direto. Como que a igreja trabalhava? Como tinha trabalhos, como tinha eventos. E a gente se envolvia, o povo envolvia. Por estar presente nos trabalhos, realmente era uma bênção. Tinha culto segunda, culto terça, direto, envolvido. Então vamos aproveitar a oportunidade de estar juntos. Venha, se você tiver aproveita a oportunidade de estar na quarta-feira. Uma oração durante o dia, de 9 ao meio-dia. Aproveita a oportunidade. Tire um dia para você jejuar, para você buscar a Deus. Tire um dia para você orar mais ao Senhor, consagrar ao Senhor. Que seja um dia. Aproveita, vem no culto de quarta. Se puder vir, não é mais manhã com Deus, é manhã de oração, né, Maurício? Amém? Maurício, direção de Deus, está mudando o nome para manhã de oração. Vem uma oração na quinta-feira. Vai no culto da igrejinha, participe. Eu, sinceramente, não vejo nada demais. Aí Deus chega ao meu conhecimento e fala assim, ó, tem um irmão da igreja que está indo num culto lá na sexta-feira da igreja. Vai. Qual que é o problema? Isso eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. E ele lá no culto lá na sexta. Você não pode ir no dia que tiver também, não. Mas no dia que não tem culto, vai. Na segunda, que não tem culto à noite, vai na terça. Na verdade, vai na sexta. Esteja envolvido. Oportunidade de estar presente, porque a salvação de Deus, ela tem a ver com a questão de nós aproveitarmos a oportunidade. De nós aproveitarmos aquele momento, aquele instante. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estávamos orando, buscando de Deus essa palavra, Deus nos deu. Eu quero orar com vocês essa noite. Porque eu creio, irmãos, vamos ficar de pé. Essa história é muito bonita. Filipe correndo, depois Filipe andando, ele correu até lá. Ele ouviu o eunuco lendo. Ele aproveita a oportunidade para falar do amor de Deus através daquilo. Você está entendendo o que você está lendo? Irmãos, tem pessoas que às vezes chegam perto de nós, conta problemas, fala tantas coisas para nós, e às vezes nós deixamos passar essa oportunidade de ser usado por Deus, deixamos de passar essa oportunidade de falar do amor de Deus também. Filipe não deixou essa oportunidade passar. Filipe explicou para ele a Escritura, e diz o texto que quando ele chegou próximo a um lugar que tinha água, ele disse ao eunuco: eis aqui a água. Diz
novo, né, para ele. Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Com certeza Felipe falou para ele: olha, você precisa batizar. É o batismo de arrependimento. Você precisa se batizar. E aquele homem, quando disse: aqui tem água, o que impede? Felipe disse para ele: se tu crês, é lícito. E respondeu ele: eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmão, nós vemos uma passagem sobre salvação. Mas nós sabemos que Jesus não apenas salvou, mas Ele curou, mas Ele libertou, mas Ele resolveu problemas, Ele ressuscitou mortos. E eu queria chamar o pessoal de novo aqui nessa noite, porque eu creio que Deus quer abençoar a sua vida nessa noite. E para que Deus abençoe a sua vida, é importante que você entenda isso. Você encontrou Jesus por causa do seu grande amor. Ele te ama. Independente de qual é que seja o problema que você está passando, você está debaixo do grande amor de Deus. Independente da sua luta, Deus te ama. Ele te trouxe aqui para você ouvir isso mais uma vez essa noite. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A salvação dele, a bênção dele envolve esse grande amor, você se sentir amado e você realmente abraçar esse grande amor que Deus tem por você. Mas ela envolve também uma questão de obediência. E ela envolve também uma questão de você aproveitar a graça, a oportunidade que está dando para você nesta noite. E eu quero orar por você nesta noite. Que você crê na salvação? Você crê que serve a um Deus que tem olhado para você? Você crê num Deus que é gracioso, da graça dele? Quando eu digo graça, é porque graça é favor imerecido. É favor imerecido. Tudo o que recebemos nesta vida não há mérito humano, mas é favor de Deus, é bênção de Deus. Então, se você quer algo na sua vida, eu te convido a aproveitar a oportunidade de Deus essa noite e receber essa graça, essa bênção. Você quer uma bênção de Deus? Você está precisando de uma libertação? Você está precisando, conhece alguém que precisa ser abençoado na família? Você quer que a bênção chegue até lá? Entenda isso. Entenda que Deus é grande amor. Irmãos, vamos estar cantando. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, amém? Para receber uma oração. Dissesse: Senhor, eu reconheço que eu sou amado por Ti. Chegasse para o Senhor, Deus vai falar com você, Deus vai te chamar pelo caminho da obediência, amém? Porque Deus quer nos abençoar. O caminho de obediência. E Deus vai te ensinar a ser sensível ao nosso, às oportunidades.
queremos te louvar, Senhor, por aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Ó Deus, pela obra gloriosa, Senhor, pela maneira com que o Senhor usou de água no Filipe, com sinais, com maravilhas, com curas, com libertação, com salvação. Senhor, aqui está a tua igreja. Nós fomos alcançados, Senhor, pelo teu grande amor. E pelo teu grande amor, ó Deus, a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. A graça do Senhor está sobre nós para nos curar, nos libertar das nossas enfermidades, nos libertar, Senhor, de alguns problemas, quem sabe de relacionamento, abençoar as nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos rendemos diante de Ti. E nós cremos, ó Deus, que a unção do Senhor está neste lugar. E nós queremos pedir que a bênção do Senhor, ó Deus, possa alcançar cada irmão meu aqui nessa noite, cada irmã, que o Senhor possa estar tocando, ó Deus, em cada vida aqui nesta noite. Ó Pai, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua graça, a Tua bênção. Pai, que haja cura nessa noite, que haja resoluções de causas, ó Deus, impossíveis. Ó Deus, que Tu possas também, ó Deus, abençoar as pessoas representadas, aqueles que vêm aqui, ó Deus, pedindo oração para terceiros. Que a bênção do Senhor seja sobre o povo, porque Tu és o Deus que tem prazer em salvar, em manifestar o Teu poder, ó Pai. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor, e pedimos para que o Senhor abençoe o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmão. Pode ir para o seu banco. Leva a sua bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Leve para essa casa, para a sua casa, esta palavra. Amém? Se você quer a salvação em Deus, entenda que Ele te ama. Se você quer a salvação de Deus para a sua vida, se quer resultado na sua vida, entre pelo caminho da obediência. Se você quer a salvação de Deus, deixe de lado conceitos, às vezes, que são traições, coisas, às vezes, que você, às vezes, não aceita muito, mas a palavra diz que é para fazer, né? Aproveite a oportunidade. Não seja resistente às oportunidades, amém? Com certeza, você vai provar o melhor de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus.